Bom dia, muito bom dia. Eu faço vídeo por improviso, tá? Então por isso que eu fico pausando, fico olhando para cima, fico às vezes me perco no que eu estou falando, faço muito parêntese. Esse vídeo aqui é o seguinte: há algum tempo que eu estou com engasgado aqui, tá? Eu sei que em Portugal, tá, nós temos, em regra, tá, não obstante haja, como diz o Dr. Mário, né, eu não quero citar o nome dele todo para preservá-lo, tá, e estou chamando de Dr. Mário porque sei que ele tá naquela condição que ele se encontrava, um grande nacionalista, Mário, tá? Então não vou citar o nome dele e para preservá-lo, tá? Então eu sei que ele é Dr. Mário porque ele naquela condição que eu também não quero dizer qual foi, tá? E ele acabou estudando direito e sendo diplomado em direito, então ele é um jurista, tá? Assim como eu também sou aqui no Brasil, tá? Não obstante eu não esteja atuando, tá? A não ser para me defender. Então, eu sei muito bem que em Portugal, tá? Eu acho que a melhor coisa que o Uruguai fez com relação ao Brasil foi a independência do Brasil. Tá? E então Portugal realmente, se tem muito brasileiro que está indo para Portugal, porque não se engane, Portugal tá, em vários aspectos está bem melhor do que o Brasil, inclusive o racial. Então as realidades são diferentes, tá? O Dr. Mário, tá, vamos chamá-lo assim, ele em regra, tá, a unidade racial, tá, no futebol, né, como os paulistas falam, futebol, tá, a gente aqui no Rio fala mais futebol, tá, com som de I mesmo, na segunda sílaba, né, na esquadra, né, que como vocês chamam, né, a unidade policial aí, né, que o equivalente à delegacia aqui, por exemplo, na Polícia Civil. Então, e sim, tá, até pelas pesquisas que são feitas, né, a, a Portugal está num outro patamar, em vários quesitos, inclusive, eu já falei racial, social, econômico, socioeconômico, né? E também no quesito com relação à segurança pública, bem-estar social, segurança pública. Então, eu compreendo muito bem quando o Dr. Mário ele é um dos nacionalistas que defendem, tá, fervorosamente a polícia, né, a corporação policial, a instituição policial. Mas não é o caso do Brasil, né? Nós sabemos que Portugal, por exemplo, é o quinto país mais seguro, se eu não estiver enganado, só um engano meu, do mundo, o terceiro mais seguro da União Europeia, pelo menos segundo algumas fontes, tá? Se eu estiver equivocado, tá? Por favor, me avisem, tá? Desculpa a pausa aqui, que eu vi um barulho aqui. Se eu estiver equivocado, por favor, me avisem, tá? E peço desculpas pelo equívoco, tá? Olha, o Brasil, nós sabemos aquilo que eu falo tanto, tá? Não é porque ele está falando, ele fala não, tá? Mas como é uma ilustre personalidade que é o nosso presidente
Jair Bolsonaro, tá? Ele tem uma expressão que é o que eu sempre disse também, isso é óbvio, é evidente, paternidade e maternidade responsável. E o que ocorre aqui no Brasil, muitas vezes fomentado até pela Igreja Católica no Brasil, tá? É que desculpa, mas um pobretão coloca aí 15 filhos no mundo e fica colocando a culpa em todo mundo, menos nele próprio, tá? Entendeu? É paternidade e maternidade responsável. Você deve colocar a quantidade de filhos no mundo, tá? Que você tiver condições econômicas para poder prover, tá? Senão é uma molecagem, uma irresponsabilidade, uma idiotice, tá? E há muitos pobres no Brasil, tá? Como eu falei muitas vezes até, tá? Infelizmente instigado pela ala progressista da Igreja Católica, que colocam 15, 20 filhos, às vezes, tá? Numa mulher, numa outra mulher, isso aí há meios irmãos pela metade, tá? Então a realidade do Brasil é completamente diferente. Aí no caso é o seguinte, a polícia, tá? Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, tá? Eu tenho parentes na capital, tá? Na Zona Sul, tá? Bairros como Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, tá? Aí é a Zona Oeste, né? Tenho parentes, bom, aí não vem ao caso, eu tenho vários, tá? Por exemplo, eu até costumo dizer, tá? Que o principal assessor do ministro da Economia, antes era chamado ministro da Fazenda, hoje é ministro da Economia. O secretário nacional executivo do ministro Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é parente meu, estudou comigo, tá? Eu sou mais velho do que ele, então ele estudou comigo numa série abaixo da minha, tá? Ele é branco, careca também, tá? Então eu moro já numa cidade que não é tão próspera quanto a capital, mas Niterói foi capital do antigo. Eu sou nascido em Niterói, criado em Brasília, e Niterói é a capital do antigo estado do Rio de Janeiro. Porque quando o Rio de Janeiro foi Distrito Federal também, e depois foi capital do estado da Guanabara, tá? Quando houve a mudança do Distrito Federal lá para o coração do Brasil, no Planalto Central, no meio do estado de Goiás, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, então a polícia daqui, tá? Aí nós temos aqui exemplos de chefe de polícia civil, tá? Delegados de carreira, concursados, e que foram presos, tá? Porque são criminosos, tá? Julgados, condenados, tá? E eu vou dar 2 exemplos, tá? Álvaro Lins, tá? E recentemente um judeu, tá? Chamado Alan Turnovski, tá? Ele ainda não foi condenado em definitivo, né? Foi uma prisão cautelar, mas as provas são cabais, tá? São cabais, tá? E ele não era mais chefe de polícia, houve um escalonamento, um aumento de status, tá? Funcional dele, tá? E ele foi, de chefe de polícia, ele foi nomeado secretário de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que é uma polícia estadual civil, né? Judiciária estadual civil. Mas pertence ao Poder Executivo, né? E muito bem, tá? Ele, por exemplo, tá? Foi preso porque, tá? Gravações claríssimas, tá? De que ele estava recebendo promessa de pagamento de R$1 milhão, tá? Para assassinar, junto com outro delegado de polícia, um outro criminoso, tá? Aqui tem um jogo chamado Jogo do Bicho, né? E então nós chamamos de banqueiro do bicho ou bicheiro, tá? Chamado Rogério de Andrade, filho de Castor de Andrade, que são os que patrocinam organização criminosa. Não é só mais mera contravenção, é organização criminosa mesmo. Há mais crimes envolvidos, crimes conexos.
e eles são os que patrocinam esse carnaval aqui no Rio de Janeiro. Talvez até em São Paulo também. Bom, então ele recebeu oferta de pagamento de R$ 1 milhão, aí vocês dividem aí por 5,50 mais ou menos, para saber quanto é que dá em euros, tá? E para assassiná-lo em Ibiza ou num shopping aqui no Rio de Janeiro travestido de policiais militares, tá? Entendeu? E as gravações são claríssimas. Ele provavelmente acredito eu que ele vai ser condenado, porque está óbvio demais, tá? Os autos, tá? Então, isso daí é o que representa, tá? É a nossa polícia brasileira, tá? Isto posto, tá? 10 minutos de preliminar aí, tá? Para poder de introdução, para falar o seguinte: olha, eu estou engasgado, tá? Eu vou tentar ser moderado e não falar palavrão, tá? Eu estou num outro local aqui, tá? Tô de mudança, e porque, enfim, tá? A gente tem uma expressão aqui de eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair dela, tá? Então eu resolvi me mudar. Daqui eu devo me mudar de novo, entendeu? Vou ficar um tempo por aqui, estou em outro bairro. E eu tenho uns inimigos aí, tá? E que fizeram. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa. Tá, quem me conhece sabe que eu sou um cara bacana, entendeu? Respeitoso, tá? Uma expressão nossa aqui do Brasil, respeitador. Mas é o seguinte: eu fui escarrado, fui agredido, fui ameaçado, tá? E isso não vai ficar assim, tá? Entendeu? Tem até policiais que estão inscritos aqui no meu canal para poder, desses 20, ou às vezes não está nem inscrito, tá? Tá só porque a policial falou na minha cara que está assistindo meus vídeos, e esse vídeo é para ela também, tá? Então eu vou mandar um recadinho para ela, e eu não vou me exacerbar, porque eu estou aqui, tá, morando em outro lugar, tá? E eu quero falar silenciosamente, eu não quero falar palavrão, mas eu quero dizer o seguinte: eu não esqueço não, tá? Uma policial, tá, que é psicóloga, tá, e que veio a ser agente de polícia civil, tá, oficial de cartório policial, chamada Paula Paura, tá, filha até de um delegado federal, tá, mas ela é só agente, acho que é oficial de cartório policial, o antigo escrivão de polícia, tá. Ela, sem fazer parte da atribuição dela, ela escreveu o óbvio, tá. O João Paulo, que sou eu, tá, meu prenome, João Paulo, é uma pessoa, um apelido meu é JP, tá. JP, me chamam de Johnny, entendeu? LN, tá, de lista negra, entendeu? Então, o João Paulo é uma pessoa agressiva e vingativa, dentro das minhas possibilidades físicas, tá? Porque hoje eu não gozo mais de boa saúde, mas eu farei o que for necessário para obter justiça, tá? E no Brasil nós não, enquanto que eu já acompanhei processo de danos morais em Portugal na faixa dos 700 mil euros, aqui não há dano moral. 700 mil euros, tá? Eu acompanhei um processo em Portugal. Aqui não tem, aqui eles chamam de mero aborrecimento, tá? Ter sido ameaçado, ter sido escarrado, ter sido agredido, tá? E eu hoje tenho muitos problemas de saúde, tá? E mesmo assim, tá? Assim como o Dr. Mário, tá? Eu vou até pendurar um saco de boxe, vou fazer uma dieta, vou fazer exercícios, entendeu? Eu estou indo para um local que tem academia de musculação, tá? É um prédio moderno, com inteligência artificial, e eu pretendo
me exercitar. Eu estou, mesmo não podendo, até por ordens médicas, tá? Por vários problemas de saúde que não vem aqui ao caso tecer detalhes, mas eu pretendo sim, pretendo me vingar, tá? Pretendo me vingar, entendeu? Eu sou mesmo vingativo, sou, tá? Para quem merece, sou agressivo, tá? E no tocante a policial, tá? Bom, eu tive uma vizinha, tá, que falou que eu ameacei. Eu ameacei porque ela me ameaçou, tá? E eu já li sobre isso, tá? Então a ameaça que vale é a dela, que foi a primeira. Entendeu? Rapaz, você não sabe com quem está tratando, tá? E aí eu mandei para a síndica lá um áudio dizendo que, olha, tá, eu não gosto de ser ameaçado, tá? Ter minha família ameaçada. Quem é que gosta? Quem é que gosta de ser ameaçado, escarrado? Quem é que gosta enfim, tá? De ser agredido, tá? No caso, foi um cracudo que me agrediu no primeiro vídeo, tá? E eu fui agredido ao lado, porque eu sou testemunha contra ele de um crime de dano, tá? E aí eu não esperava, tá? Eu estava ao lado de um terceiro sargento policial militar, que é o equivalente a Furriel aí em Portugal, tá? Terceiro sargento policial militar. E ele, mesmo de fuzil em Belfal 762, tá? Pistola Glock modelo 22.40 de 15 tiros, tá? Permitiu, eu fui pego de surpresa e ele começou a me dar muletada, tá? E aí eu só me defendi instintivamente, tá? Eu dei um golpe aqui no pescoço dele, mas não surtiu tanto resultado esperado, tá? E eu comecei a escorar com o interfone. Um momentinho só. Tá, desculpa, era alarme falso, tá? Então, muito bem. Voltando ao assunto, tá? O que acontece, tá? Essa inspetora, tá? Esse vídeo aqui é dirigido a ela e o nome dela é Tatiana Pinotti Evangelista, tá? E o delegado Fábio Pacífico Marques, tá? Olha, tá? Tatiana, tá? Eu não gostei do seu comportamento, tá? Você não é mais sindicante, entendeu? Então, fecha a boca, tá? Por que você não é mais sindicante? Por quê? Tá? Escreve aqui para mim aqui, não esqueça de dar o like aqui, por favor. Por que você não é mais sindicante? Mexeu os pauzinhos? Tá? Pode isso ou não? Tá? Não interessa, tá? Você já cometeu crime. Você é esse delegadozinho de merda. Aí, falei palavrão. Mas não tem como é que eu vou expressar? O cara é uma merda, tá? Que crimes, tá? Eu ia deixar isso para o final. Abre a página aí. Você estudou direito na UFRJ. Eu estudei direito na UF. Tá? Você logrou colograu. Você colograu em 99, eu em 2000. Então, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal Fluminense, no meu caso, o último, tá? Pega a lei de abuso de autoridade. O que é que diz o artigo 27? Dá início a procedimento policial, tá? Seja VPI, que significa verificação de procedência de informações, investigação preliminar, investigação ad eternum, tá? Que mais? Termo circunstanciado, tá? No meu caso, o inquérito policial, tá?
sabendo que eu mostrei para vocês que isso não é crime, isso é fato atípico. Meter spray de pimenta nesse cracudo, tá? E aí, como eu falei, eu cheguei a escorar, eu me perdi um pouco por causa do interfone, eu cheguei a escorar com os antebraços, instintivamente, porque ele começou a me dar muletada. Aí ele arrebentou as muletas nos meus braços. Aí chegou a fazer hematoma nos meus braços, tá? E eu encurtei a distância, tá? Olha que há muito tempo que eu não brigo e não luto. Há muito tempo, tá? Encurtei a distância para diminuir a eficácia da arma longa dele, a arma imprópria, que não foi confiscada, deveria ter sido. E ele acabou me unhando também, é uma bichinha, um paneleiro, tá? Me unhou. E aí eu dei esse golpe aí no pescoção nele, né? Digamos assim. E só muito tempo depois que o policial militar, tá, que resolveu apartar. Sádico, tá? Mestiço sádico, tá? Então, tarado, pervertido, tá? Então, o artigo 27 disse isso, tá? Eu mostrei para vocês dois moleques que cretinos, tá? Ignorantes, tá? Entendeu? Fizeram direito das coxas, né? Comunistas. Assim, você deixou bem claro que você odeia Bolsonaro, tá? Odeia pró-armas, entendeu? O Bolsonaro está liberando tudo mesmo, não sei o que. Não está liberando o suficiente, porque meu pai, foi muito fácil para meu pai comprar uma pistola durante o regime militar na mesma armas. Naquela época, tá, era o diminuto calibre 7,65, mas era fácil, muito fácil, tá, comprar arma no Brasil. Para citar esse episódio histórico, tá? Então, você escapou, deixou escapar, você é uma péssima policial, deixou escapar, tá, uma característica tua. Esse delegadozinho de merda, eu vi que ele prendeu passarinho, tá? Então, isso deixa evidente, tá, que você é mulher, tá? Você é feminista, tá? Você, enfim, você é esquerdista, tá? Você está sendo parcial, tá? Então foi dado início a um procedimento policial, no meu caso, um inquérito, que vai para uma vara criminal e não pequenas causas, GCRIM, e isso daí não vai dar em nada, tá? E daria direito a recurso até o Supremo Tribunal Federal, porque é legítima defesa. Os dois laudos deram inconclusivo para toxicidade. Então vai se fuder, sua vagabunda. Vai se fuder. Você tá lendo tudo que eu estou escrevendo? Tá vendo tudo? Então vai se fuder você, vai se fuder seu chefe de merda, tá? Entendeu? Tá? Por isso que eu falo para os amigos portugueses, meu tio era da PSP, tá? Lá é diferente, é branco, tal, diferente, unidade racial, essa coisa toda, entendeu? Então, aqui no Brasil não, aqui no Brasil é uma esculhambação, não dá para ser civilizado aqui no Brasil não, tá? Isso aqui não é Suíça, ao contrário, isso aqui é uma África, existe um processo de africanização do Brasil. Entendeu? Uma África subsaariana, menos África do Sul, do apartheísta, né? Então, você é filha da puta, ô inspetora, filha da puta, tá? Você me sacaneou, você e esse delegado de merda, tá? Mas pode deixar que eu não vou processar, não. Entendeu? Vou processar porque não vai dar em nada mesmo, né? Vai dar em nada mesmo, processar vocês por abuso de autoridade, tá? Eu só tenho que dizer o seguinte, tá? Um dia a casa cai para vocês, entendeu? Tá? Um dia vocês pegam um tubarão aí, entendeu? E que... olha o exemplo do Roberto Jefferson aí, tá? Que acertou uma agente e um delegado de Polícia Federal com provavelmente um Taurus T4, 556, 30 tiros no carregador e Red Dot acoplado, tá?
Então, meu fofinho, tá? Tá? Eu só lamento, tá? Que o Brasil, que eu tenha nascido nesse país de merda. Eu lamento muito que eu tenha nascido aqui, tá? O pai fez uma grande cagada de vir para o Brasil, o irmão dele aí, menos pior, foi para a França, o outro ficou em Portugal, entendeu? Brasil, pô, eu só tenho a dizer, é difícil ser nacionalista no Brasil, no mundo até, tá muito difícil, aqui no Brasil em especial, nacionalista, branco, tá? Heterossexual, católico, é muito difícil, vascaíno, tá muito difícil, tá? Minha equipa de desporto futebolístico, equipa futebolística, tá? De desporto, digamos assim, falando no português de Portugal, tá? Então é muito difícil. A gente tenta, tá? É por isso que muito brasileiro está indo embora, tá? Tem todo tipo, tem de gente boa, tem gente ruim que está indo embora do Brasil, seja para Portugal, seja para outro país, tá? Eu conheço gente na Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Andorra, França, Alemanha, Inglaterra, tem parentes, tá? Estou indo embora daqui, porque é difícil dar murro em ponta de faca, tá? Paulo França, tá? Não querendo dizer que Paulo França era, cara bacana, referência, não, mas eu assisti a última entrevista dele antes de morrer, foi um ano depois do meu pai morrer, foi um ano em que meu avô português morreu, um ano em que Ayrton Senna morreu, tá? 94. Ele assistiu no programa ele deu entrevista no programa Roda Viva, e ele disse o seguinte: olha, o Brasil, há 50 anos que eu escuto que o Brasil é o país do futuro e nada. E nada, tá? Você pega assim, de 1994 para cá, foi 1994 que ele morreu. Então, 50 anos com 28, não é isso? 94 para 22, tá? Isso, 28 anos, tá? Tá 78 anos, não é isso? É isso aí, meu pai morreu em 93, então fez 29 anos de falecido. Eu vim para cá, voltei para cá em 92, dezembro de 92, vai fazer 30 anos que eu estou aqui. Então pega 50 anos. Com 28 de falecimento esse programa foi exibido em 94, tá? Aí dá 78 anos, quase 80. E só piorou. Tá? Bolsonaro não é pró-armas o suficiente, tá? Então, no caso, eu ia falar muito palavrão, eu ia até dirigir. Bom, então eu vou terminar aqui, porque já tem quase 30 minutos o vídeo, e dizer o seguinte: você não é mais vocês cometeram crime, não vou processar vocês, porque não vai dar em nada, tá? Que dá em alguma coisa que o Roberto Jefferson fez, mas ele devia ter feito até o final, tá? Entendeu? Porque, como dizia Renato Russo, aqui no Passo do Faroeste, caboclo criou, tá? Então, não é mais sindicante, cala a tua boca. Não fica falando que eu falei mal do Douglas, eu falei a verdade do Douglas. Você está me imputando um crime de difamação, eu falei a verdade. Não é atribuição dele fazer julgamento se é fato atípico ou se não é fato atípico, no tocante à minha ocorrência sobre a vizinha. Ela me ameaçou, eu devolvi a ameaça. Tá bom? Tá? Agora, termino dizendo isso. Sou a policial Paula Paola tem razão, tá? Olha, há muito tempo que eu não a vejo, tá? E, aliás, eu nunca vi, para falar a verdade, tá? Eu li, tá, o relatório dela sobre a minha pessoa, mas está aqui na minha cabeça. Procurei saber, ela é filha de delegado federal aposentado, e está aqui na minha cabeça
toda a LN, toda a lista negra. E tem físico também, tá? Vamos ver, tá? Só Deus sabe, né? No que vai dar, tá? Pode ser que eu faça, pode ser que eu... você avançou para cima da vizinha, você ia bater nela. É futuro no pretérito, não é isso? Tá? A pessoa não pode desistir. E eu não fui com essa intenção. Tá? Eu fui lá, tá? Eu estou falando da pura verdade, não lhe devo satisfação, viu, vagabundo? Tá? Mas eu fui lá para perguntar se a senhora está me ameaçando, foi isso, mais nada. Foi só isso. Agora, que eu pretendo arrebentar a cara dela? Sim, eu pretendo. Tá? Quem sabe eu não arrebente a tua cara? Viu, inspetora? Tá? Não é difícil, não. O que me segurou até agora foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Minha mãezinha do céu, eu sou católico, tá? Abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo tem Nossa Senhora Branca, tá? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, tá? Já falei que Nossa Senhora da Aparecida não é negra, não é crioula, tá? Entendeu? Até acho que há vídeo sobre isso também no Centro do Bosco, tá? Na revista Isto É, eu tinha falado que era Veja, era Isto É, tá? Foi esse que me segurou. Então, eu sou uma família muito católica, apostólica, romana, tradicionalista. E eu nunca cometi desatino, tá? Nunca matei, porque o que me segura é a religiosidade. Mas eu não tenho vocação para ser cordeirinho, não, tá? Para ser ovelha, tá? Não tenho, não. Meu temperamento é mesmo esse, tá? E eu sempre costumo dizer, termino aqui dizendo o seguinte, que rei Davi, tá? Ele não era rei, tá? Davi tinha 14 anos de idade, venceu o gigante Golias, foi com uma arma. Beijinho para você, aqui pro teu chefe, tá? Entendeu? E Niterói é um ovo, tá? Já dizia o Orkut, tá bom? Então termino aqui o vídeo, tá? E tá um abraço aí a todos os amigos, tá? E os inimigos aí vamos ver, tá? O que vai dar. Posso desistir, tá? Entendeu? Como posso levar a cabo o que eu pretendo fazer. Tá? Não vai ter ninguém que vai me segurar, não, tá? Vocês nunca me viram, tá? Explosivo mesmo, tá? Nervoso mesmo, tá? Não adianta chamar a Core, o Bob, que se eu estiver muito nervoso, tá? O que o Roberto Jefferson fez não foi nada, tá bem? Tá? Então, o que me segurou até agora foi a obediência ao Nosso Senhor, tá? O regulamento de Deus, tá? Então, eu falo que eu nunca matei, tá? Eu nunca matei, entendeu? Tá? Então, é basicamente isso que eu tinha a dizer, mas eu tô com uns pensamentos aqui, tá? De querer justiça, tá? Eu acho que a vingança é a justiça privada, porque eu não rasguei meu diploma, porque ainda me dá direito à prisão especial. Eu achava que direito era a arma do cidadão, mas o que adianta, né? A gente acessa um canal chamado Papo de Criminalista, por exemplo, e a gente vê migalhas, a gente vê toda hora como um advogado criminalista sofre. Aquele em Goiânia, um advogado tributarista, tomou uma surra de um covarde tenente policial militar do estado de Goiás, lá em Goiânia. E nada acontece com eles. E foi algemado, tá? Até um soldado com um fuzil 556 tentou interceder,
mas ele, né, preocupado com o emprego dele, com o cargo dele, né, porque ele era comandado de um tenente, né, depende do soldo dele para poder sobreviver, dar sustento para ele e para a família dele. Ele tentou, a gente vê que ele tentou lá, isso aconteceu um ano atrás, lá em Goiânia, capital do estado de Goiás. E o covarde do tenente algemou o advogado tributarista e começou a meter um murro na cara dele, quebrou a cara dele, tá? Até dentro da delegacia o delegado não fez nada, a autoridade policial, tá? Ele começou a segurar a cabeça dele com os pés, com as botinas, o coturno, o botino, não sei, como se ele fosse um bicho, tá? Isso não pode ficar assim, tá? E penso que comigo isso não vai ficar assim. É bom, então eu encerro por aqui, 36 minutos, peço desculpas pelo vídeo longo. Esse vídeo é mesmo dirigido a esses dois moleques, tá, que representam a polícia brasileira. Tá? É Tatiana Pinotti Evangelista, inspetora de polícia, e ao delegado Fábio Pacífico Marques, delegado de polícia. Tá? Não é mais sindicante? Fecha a boquinha. Tá? O ofício de vocês, a atividade de vocês, a função de vocês, concursado ou não, como delegado Hertal, né, que foi Célio Hertal, Célio Eduardo de Alcântara Hertal Rocha, que entrou pela janela, tá? Poderia dizer que a Raíssa Maria de Santos Sérgio também entrou pela janela, graças ao noivinho dela. Então é uma atividade realmente perigosa porque vocês são trapaceiros e arrumam inimigos. Por que são trapaceiros? Violam as normas. Sigue raiva.